Paz seja convosco, amados. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, conhecendo essa amada igreja, a qual o nosso amigo, irmão Mateus, hoje está na incumbência de ajudar os irmãos nessa caminhada. Estou com a minha esposa, estou muito feliz porque ela quis vir de livre e espontânea vontade. Uma das coisas que eu percebo é que meu filho e minha esposa não podem andar comigo por obrigação. Se começarem a andar comigo por obrigação, tem alguma coisa de errado. Então, fico muito feliz que após 19 anos de casados, ela ainda tem vontade de sair com esse negão aqui que vos fala. Isso para mim é muito bom, isso é motivo de alegria. E também lembrar que nessa caminhada, nessa trajetória, nesse processo, nós tivemos a felicidade de Mateus ser nosso pajem. Quando nós estávamos nos casando, há 19 anos atrás, Mateus foi um dos nossos pajens. E o tempo está passando, né? Mas nós somos gratos ao Senhor por isso. Queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho, ou melhor, na carta aos Efésios, capítulo 1. A partir do verso 15. Carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. É o texto que traremos hoje para a nossa reflexão. Obrigado. Podemos ler, amados? Diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, em especial por compartilharmos da tua palavra, e nós sabemos a eficácia e o poder que ela tem, ela já está em operação, nada pode se opor ao poder da tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o propósito para o qual ela foi determinada irá se cumprir nessa noite, e nós nos submetemos a isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos, nesses 22 anos, 22 aspectos acerca de que a igreja vive. Só para nós descontrairmos, irmãos. São 22 não. Mas o apóstolo Paulo, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele não condiciona a situação que ele está para abrir mão da sua convicção, da sua certeza, do seu entendimento acerca de Cristo, em detrimento daquilo que ele estava vivendo. Paulo estava preso. Essa carta direcionada para a igreja de Éfeso, e até considerada como uma carta geral para as igrejas, a igreja corria alguns perigos, entre eles o de se retornar aos ensinamentos do paganismo e de ter uma divisão entre judeu e gentio. E Paulo
escreve essa carta direcionada para essa igreja, mas na condição que Paulo estava, é o mais interessante. Isso serve de exemplo para nós, que nós não podemos, em detrimento da situação que estamos vivendo, ou quer que vivamos, nós não podemos deixar de produzir coisas boas. Paulo e Jesus nos ensinam que mesmo vivendo em situações difíceis, nós temos condições de produzir coisas boas. Os historiadores afirmam que as melhores uvas, que produzem os melhores vinhos, são extraídos dos terrenos mais áridos. Quanto mais dificultoso é o terreno, maior é o poder que a uva tem de produzir algo doce, algo melhor. Eu me lembro que tive em 2012 o privilégio de estar ali na nação do Haiti, e na experiência que nós tivemos ali, eu percebi o quão importante era para eles, diferente ao meu olhar, né? Nós fazemos pré-julgamentos, e quando eu cheguei lá conversando com o haitiano, eu perguntei para ele: o que você achou, o que você pensa acerca desse terremoto que teve? E ele falou o seguinte: pastor, eu estou vivendo um tempo de celibato. Eu falei: como é isso? Ele falou: a minha esposa, minha namorada, minha noiva, na verdade, foi tentar a vida em outro país. Se ela conseguir, eu vou morar com ela, nós iremos nos casar, mas se porventura ela não conseguir, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu me separei totalmente para Deus. E ele disse o seguinte: nós entendemos, eu entendo este terremoto, e eu perdi entes queridos, eu perdi amigos. Eu entendo que a mão do Senhor foi misericordiosa para com a nação do Haiti. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o terremoto durou de 5 a 7 minutos. Se durasse de 7 a 12, não teria mais a nação do Haiti. O que eu quero trazer para você e para mim, para a nossa reflexão, queridos, independente da situação em que estejamos vivendo, isso não é uma possibilidade, uma desculpa para que eu e você não possamos exalar coisas boas, porque o que há em nós, o que há dentro de você, o que há em mim, é a melhor coisa que existe, e é a pessoa bendita do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então, independente que você esteja vivendo hoje, tenha certeza disso, há em você e em mim a possibilidade de produzirmos coisas boas. E não é diferente quando Paulo escreve essa carta, e eu quero trazer para você, não 22, mas só 5 aspectos fundamentais, e eu queria falar para você sobre a igreja vive. Coisa linda, irmãos. Essa igreja aqui, por exemplo, está vivendo há 22 anos, e essa igreja vive fundamentada, vive à base de quê? Nós vemos que sempre, aquilo que você pode designar por igreja na Bíblia, comunidade dos santos, a arca, né? O Israel de Deus, sempre passou por dificuldade, sempre passou por perseguição, e a igreja vive até hoje. E é sobre isso que eu quero refletir com você bem rapidinho nessa noite. Primeira coisa que me chama a atenção, que a igreja vive fundamentada no poder da palavra de Deus. Essa igreja só está aqui vivendo nesses 22 anos, porque o sustentáculo desta igreja é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, amados, não volta vazia, mas ela prospera naquilo para que fora enviada. Palavra nenhuma falhou, de todas as palavras que foram ditas, tudo se cumpriu. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Então a igreja do Senhor vive fundamentada no poder da palavra. E dentro desse poder da palavra nós estamos vivendo a realidade das boas novas, irmãos, coisa excelente. O evangelho do Senhor nada mais é do que boas novas. É mais ou menos assim: todo domingo vem alguém novo e tem uma boa notícia. Aí a gente que já está aqui há 10, 15, 20 anos, e a gente acha que é o mesmo culto, é a mesma liturgia, não. Todo dia tem uma boa nova do Senhor liberada para você e para mim. Isso é excelente, irmãos. É isso que faz com que a igreja do Senhor esteja viva.
A igreja vive, fundamentada na palavra do Senhor. Amanhã é um dia em que isso é expresso mundialmente. Teve uma boa notícia, ele não está aqui, já ressuscitou. Então sai daqui crendo, amado, que há boas novas para a sua vida. A igreja vive fundamentada nisso. Segundo aspecto, a igreja vive pela ação do Espírito Santo e pelo fluir da graça de Deus. Irmãos, eu tenho 11 anos, o pastor Mateus mandou ficar à vontade, irmão, isso é um perigo. Quando o pastor da igreja fala assim, fica à vontade, isso é um negócio sério, irmãos. Gente, eu sou 11 anos de ministério, nasci num lar cristão. E quando a barba vai ficando assim mais branquejar, irmãos, eu vejo quanta besteira que eu fiz. Quanta gente nesse percurso eu já magoei. Quanta nota fora que eu dei, gente, achando que estava acertando. Quanta coisa que eu vivi, que hoje eu paro e falo assim, caramba, se eu fizesse dessa outra maneira, tudo seria diferente. Irmãos, as igrejas que você vai, aqui é uma comunidade que está aqui para o louvor e glória do Senhor, mas quando você fala de algo mais universal, você vê que é tudo a mesma coisa, irmãos. Muda só o endereço. E sabe que eu digo que é tudo a mesma coisa porque tem um elemento fundamental que faz com que a igreja do Senhor viva. Sabe o que é? É a graça, irmãos. É aquele que faz barulho. É aquele que não faz barulho. É aquele que dá uns outros que não, irmãos. Com todo respeito, bota num balaio de gato assim, bota num caldeirão. Não se escandaliza não, crente. Bota num caldeirão assim, ó. E o Pai derrama a graça, irmãos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. É o Espírito Santo, irmãos, que faz com que estejamos gozando, vivenciando o que a igreja tem produzido para você e para mim. É só pela graça. Se não fosse a graça do Senhor, amados, o que seria de nós? Terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite. A igreja do Senhor vive transformando a sociedade. Eu acho isso lindo, gente. A igreja do Senhor é o único agente transformador da sociedade com eficácia, com verdade. A única forma de você ter a sociedade transformada é só através da igreja. Uma outra experiência que eu tive, muito assim, perigosa, vamos dizer, né? Eu estava numa igreja e de repente a irmã chegou e falou: pastor, meu filho está devendo tráfico. Eu falei: amém, vamos orar. Ela falou: não é casa de oração não, pastor, é casa de lar. Eu falei: amém, amanhã eu vou lá. Falou: não é amanhã não, pastor, é hoje. Eu falei: meu Deus. E aí nós tivemos que ir lá. Irmão, como eu vi fuzil naquela manhã, misericórdia. Fuzil para tudo quanto é lar. E fui falar com o gerente. E chegando lá, irmãos, como é impressionante que o mundo conhece, sabe o poder transformador que a igreja tem. Quando eu falei que ia levar o menino para casa de recuperação, o bandido falou assim: é o único caminho, pastor. Ó, agarra com Deus. Fica grudadinho na igreja. Se você voltar para cá, eu vou te matar. Pastor, leva ele. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: meu Deus, eu estou no campo onde ele acha, e ele mesmo dá as ordens, tem o controle, e ele está declarando para mim que ele sabe o poder que a igreja tem de transformar a sociedade. E aquilo me inquietou. Falei: querido, com todo respeito, naquela ousadia, falei: com todo respeito, querido. Ele falou: qual é, pastor? Eu falei: por que você está falando que este é o caminho? Você sabe que essa é a saída, e por que você não vai nesse caminho? Ele falou: pastor, eu tenho 7 filhos, e o tráfico é o meu trabalho. Eu tenho que levar comida para os meus filhos, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar aqui, eu não vou terminar minha vida nesse local, desse estado. Eu falei: Deus te abençoe, estou orando a partir de hoje por você. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Muitas vezes nós estamos vivenciando situações que nós nos esquecemos que a igreja
é o maior agente transformador de Capoeira Grande. Muitas vezes a gente transfere para o governo, para a associação, nada contra, é um papel fundamental, mas o que vai transformar, literalmente, a vida dessa sociedade aqui, das pessoas, das famílias que aqui estão vivendo, compostas, é a igreja do Senhor. É por isso que ela vive, irmãos, é por isso que ela está aqui, já nesse trabalho de transformação e continuará transformando. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre. A igreja vive, e agora é um papel fundamental nós entendermos, porque tudo é entendimento. A igreja vive através de pessoas que entendem o seu papel na igreja. Nós vivemos hoje, amados, uma confusão acerca de entendermos, compreendermos qual é o papel das pessoas na igreja. Se nós compreendermos qual é o nosso papel literalmente na igreja, as coisas irão andar de uma forma muito mais fácil, muito mais saudável. A maneira com que você enxerga a situação em que você vive determinará as suas ações. A maneira que você se enxerga a você mesmo, a si próprio, determinará as suas ações. A maneira com que você enxergar este ajuntamento de comunidade de igreja determinará as suas ações, e elas serão saudáveis ou não. Muita gente hoje tem sido sufocada com o entendimento de que igreja é só uma instituição, e por entenderem dessa maneira, no comportamento delas, por enxergarem dessa maneira, por ter esse prisma, essa ordem, elas traduzem as suas ações como se a igreja fosse só uma instituição. Mas, biblicamente, dentro desses todos os nomes que eu falei para você, o que o texto está dizendo é que nós não podemos nos esquecer que a igreja do Senhor, que nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos enxergar, nós precisamos, irmãos, voltar a ter essa ótica, essa visão de que nós pertencemos a um corpo. E o corpo, ele trabalha em função de quê? O corpo só trabalha em função dele mesmo. O corpo não trabalha em função de outro, a não ser dele mesmo. Mas certo é, não precisa falar, irmãos. Depois você fala no gabinete com o pastor Mateus. Mas certo é que tem parte do corpo que você queria mudar. Certo é que tem parte do corpo que talvez, se você tivesse condições, alguns até fazem isso, você transformaria, você tiraria. Sim ou não? Responda só para você, gente. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa com a minha mãe, bendita a hora que eu fui fazer essa pesquisa. E ela falou, eu mudaria em você. Tem parte do corpo que a gente às vezes quer mudar, mas nós não temos esse direito, querido. No sentido de igreja, não. Por quê? Porque a igreja tem um cabeça, tem um dono. E se você entender que o seu irmão e que você mesmo não faz parte deste corpo, você vai achar que não há lugar para você trabalhar. Você pode achar que você é indesejado. E talvez até seja mesmo, que a gente vive num mundo confuso, e aqui não é gente perfeita não, são santos, lavados e remidos do sangue de Jesus, que são santificados por Ele e nele. Mas o mais importante é que você faz parte dessa engrenagem, você faz parte do corpo de Cristo. Chegou lá na igreja e o pessoal começou, não sei como é que é aqui, mas está uma onda de jovens se mutilarem. Pastor, estão se cortando. Pastor, não, os adolescentes. Aí aquilo me deu um negócio que eu sou dos repente. De repente, falei, irmão, pior é a mutilação que a gente faz invisível. Quando você despreza o seu irmão, você está se mutilando porque é corpo, só que essa mutilação não aparece. Vamos largar de hipocrisia, irmão. Quando você aborrece o seu irmão, você está se mutilando porque é um monte de crente kamikaze. Aqui não, gente, só lá em Bangu. É um monte de crente suicida. Ele está na igreja, vai na igreja e fala mal da igreja.
que está fazendo, gente? Ele não está entendendo que ele é corpo, ele está falando mal do seu próprio corpo. Ah, queridos, quando nós entendermos que nós precisamos cuidar uns dos outros, que você, querido, pode ser o dedinho lá pequenininho, mas o importante é que você faz parte do corpo, não há destaque, não há quem está mais em evidência, todos nós fazemos parte do corpo, e a igreja de Cristo vai continuar vivendo nesse aspecto, nesta ótica, com essa função, e isso é poderoso. É mais ou menos assim, Jesus está te dando a oportunidade para você e para mim, amado, para você e a mim, de pisarmos onde Ele não pisou. Jesus não teve a oportunidade de pisar em Capoeira Grande, você está tendo, crente, coisa linda, coisa maravilhosa. Eu nasci num lar cristão, como eu falei, irmãos, e eu não entendi algumas coisas, morava nos fundos da igreja, e meu pai que esteve aqui, obrigado pelo cuidado que a igreja teve, amém? Deus abençoe. Pastor Argel esteve aqui, eu não entendia que ele fazia culto doméstico, os meus castigos eram na igreja, e a gente ia na igreja de segunda a segunda, eu falava, meu Deus, que danado de tanta igreja esse negócio. Hoje eu sou pai, eu entendo que o culto doméstico era para aguardar a santidade de Deus no meu lar, na minha casa. Mas o que era mais interessante, o que a gente, com o passar do tempo, nós vamos analisando, é que em todas as vezes a gente procurava assim, você tem que estar na vontade de Deus, você tem que estar no centro da vontade de Deus. E eu ficava assim, meu Deus, mas cadê a tua vontade que eu procuro? E não acho. Ainda tem Jonas que estava lá na tua face e fugiu. Meu Deus, será que negócio é esse? E aí você vai lendo, tudo está na Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia, crente. Uma das primeiras vontades de Deus é em tudo dai graça. Porque esta está com dinheiro, dá graças a Deus, irmãos. Está sem dinheiro? Glória a Deus. Em tudo, tudo é tudo, irmão. Aí eu vou te dar uma receita para você associar isso tudo. Sabendo, pois, que todas as coisas cooperam, então coisas boas cooperam, coisas ruins também cooperam, está cooperando para o seu bem, amado. Mas o que eu percebi lá em Romanos, se não me falha a memória, 8, 29, sabe qual é o desejo de Deus, irmãos? O desejo de Deus é ter uma família grande, com muitos filhos semelhantes a Jesus. Você tem noção do que é isso, cara? Deus deseja que nós sejamos semelhantes a Jesus. Glória a Deus. No caráter, nas manifestações dos dons. Então é mais ou menos assim, querido, eu quero ousar e dizer para você, Jesus não chegará na sua casa, Jesus já está na sua casa, através de você, do teu comportamento, da tua ação, isso vai transformar a sua família. Este poder foi dado à igreja, esse poder está em nossas mãos, queridos. A igreja vive mediante ao nosso entendimento de que estamos aqui sendo uma extensão do próprio Cristo. Isso é de uma verdade para você e para mim. Isso é de uma verdade em nós, queridos. Isso é maravilhoso. Que Jesus chegue na sua casa hoje de uma maneira diferente. Ei, cheguei, sou eu. Glória a Deus. Isso traz um peso de responsabilidade, irmãos. Porque quando eu olho para Pedro Henrique com 7 anos, eu falo, caramba, como Pedro Henrique está enxergando Jesus na minha vida através das minhas ações. Como é que é esse negócio? Como é que Jesus está sendo enxergado? Como é que Jesus está sendo visto pelas suas e minhas ações? Porque este é o desejo de Deus. Que entendamos que Ele deseja que sejamos filhos semelhantes a Jesus. Então, traz esse entendimento. Você faz parte do corpo. Não há diferença, irmãos. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de morte. Não tem diferença quem está aqui, quem está lá na porta. Se não tiver na conexão, lá na porta a mesma coisa não acontece. Somos um corpo. Último aspecto que eu quero refletir com você de que a igreja vive, é que ela vive triunfante, na centralidade de Cristo Jesus, que é o cabeça. É por isso que a igreja vive, irmãos.
ela tem um dono. Eu acho engraçado algumas pessoas ousadas que dizem por aí que a igreja tem que acabar. A igreja nem deles é. Jesus Cristo declarou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei. A igreja é do Senhor Jesus. Ele é quem governa, Ele é quem passeia. Lá nas 7 igrejas da Ásia, Ele declara isso: eu sou aquele que estou passeando, conheço as tuas obras, estou passeando no meio de vós. Cristo é o cabeça da igreja, irmãos. E Ele declarou o seguinte: que profecia linda, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Pode vir dificuldade, irmão, pode vir perseguição, pode acontecer o que for, a igreja do Senhor vive através do poder da palavra de Deus, vive através da ação poderosa do Espírito Santo e do fluir da graça de Deus, vive através de pessoas como você e eu. Entenda o seu papel: você é sal, você é luz, e ela vive na centralidade de Jesus Cristo, o Senhor, o dono da igreja. Dessa maneira, se o Senhor permitir e se assim nós tivermos vidas, se nós não estivermos aqui, iremos ouvir anunciando: a igreja congregacional de Capoeira Grande está completando 150, está completando 35. Por quê? Porque ela está fundamentada na palavra de Deus. Você, igreja, talvez você veio para esse aniversário precisando de uma transformação no seu lar. Você é a igreja do Senhor. Talvez você está vivendo de uma forma que você não esperava, não queria. Se atente para esses aspectos. Tome posse da palavra do Senhor. Viva mediante a palavra. Irmãos, o segredo não está somente em crer em Deus. Crer em Deus é só um aspecto. O mais interessante é crer no que Deus disse. O que faz a diferença para a sua e para a minha vida é nós acreditarmos naquilo que Deus disse. Tem muita gente aí fora que só crê em Deus. Tem muita gente hoje que está só usando a Bíblia como regra de fé, mas não de prática. Nós precisamos crer naquilo que Deus disse, irmãos. Isso precisa fluir dentro de nós. Eu acho isso interessante, irmãos. Vamos só dar o exemplo de Noé. Noé acreditou no que Deus disse. Você imagina Noé conversando com a esposa: ei, mulher, oi, Noézinho, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que foi? Deus falou comigo. É, meu filho, falou o quê? Mandou eu construir um negócio. Que negócio? Uma arca. Para quê? Irmãos, dizem que nunca tinha chovido, para uma coisa que nunca aconteceu. E o que Noé fez, irmãos? Noé construiu a arca. Muitas vezes eu me pergunto: será que eu acredito naquilo que Deus disse? É preciso acreditar naquilo que o Senhor Deus disse. Isso vai fazer diferença para a sua e para a minha vida. E Ele disse assim, Mateus 28, verso 19 e 20: portanto, ide, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então creia, querido, que o Senhor está com você. Amém, amado? Dependente de onde você estiver, o Senhor está com você. Deus abençoe essa igreja, linda igreja, que é você. Que Deus abençoe as famílias que aqui compõem este ministério, essa igreja. Que Deus possa cada vez mais derramar da sua unção e da sua graça no meio dos queridos. Amém, amados? Amém.